E já estamos no ar em mais um programa Elgue Você, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade e que tem relevância na sua vida, e é sempre um prazer compartilhar esse momento com vocês. E o nosso conteúdo neste programa está fantástico, já confere aí. Nós pegamos aí uma época de pandemia, onde que as crianças ficaram em casa, né? Tem reflexo. Se nós que somos adultos sentimos, né? Como? Será que a criança também não sentiu? Mas será que a criança sabe passar isso? Ou será que ela reflete isso? Nos ensinam sim que a gente tem que ganhar dinheiro, que a gente tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro, mas depois não nos ensinam, ok, como que eu vou lidar com esse dinheiro? É exatamente isso que a gente vai falar lá no evento. Fazer o dinheiro trabalhar para você. O primeiro mapeamento que a gente faz é que o ser humano tem algumas áreas que eles precisam estar atentos, que não é só o trabalho. E aqui as mulheres sofrem, Tudo isso e muito mais aqui no Elgue Você, que já começou. E a partir de agora, em nosso programa Elgue Você, temos um bate-papo, minha gente, espetacular. E estamos recebendo ele para isso, Dr. Igor Vilela, fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia e leitura biológica. Eu adoro frisar isso, doutor, porque faz muito sentido para mim, até mesmo porque nós estamos aí juntos nessa caminhada, eu também fazendo os tratamentos com o Dr. Igor, e é sempre uma satisfação imensa ter você aqui. Eu que agradeço, e agradeço também aos telespectadores da TV Pantanal. E a gente fica muito feliz, em vir aqui, poder passar o que a gente sempre passa, É verdade, suas experiências também, doutor? Claro. Estávamos aqui alinhando o nosso bate-papo antes de iniciar, minha gente, essa entrevista, porque o doutor Igor me trouxe uma pauta hoje que eu fiquei, assim, realmente com muita expectativa eu acredito que o momento é muito oportuno de falarmos sobre isso, Sim, doutor? Sim. Eu tenho mania de chamar o doutor de doc. Sem problema. Doutor, falarmos desse momento em relação às crianças, que o mundo está muito acelerado hoje. Eu acredito que nós estamos em um momento de muita transformação. E o doutor tem sentido em seu consultório alguns reflexos desse comportamento nas crianças. É mais ou menos por aí, doutor? Perfeito, Então, o que a gente fala hoje, porque aqui eu quero falar para a mãe, Eu quero falar para aquela mãe... Tem várias mães nos assistindo. A mãe que está lá na casa, aquela mãe que trabalha, a mãe que tem a dificuldade de estar com o seu filho, ou a mãe que deixa, muitas vezes, o seu filho com a babá, Sim. Com aquela pessoa que cuida, ou na creche. Então, hoje é para a mãe que eu vim falar, sabe? Uma coisa que eu vejo muito no meu consultório. Sim. Por quê? Porque nós pegamos aí uma época de pandemia, onde que as crianças ficaram em casa, Tem reflexo. Se nós que somos adultos sentimos, Como? será que a criança também não sentiu? Mas será que a criança sabe passar isso? Ou será que ela reflete isso? Então, esse é um questionamento que muito tempo eu fiz no meu consultório, e de um tempo para cá eu consegui perceber mais, que isso eu percebia, sabe? Eu percebia isso, só que eu não conseguia achar, assim, aonde que está acontecendo, Entendi. Como que é? Porque quando a gente faz a microfisioterapia, a leitura biológica, a gente busca o que está acontecendo no corpo, da criança, daquela circunstância. Sim. Mas uma coisa que foi muito forte, é quando eu vi uma situação. Eu vi uma situação de uma mãe em que ela começou a me falar, olha, a minha filha, eu tenho 2 filhas, tal, e
vai ter prova, né? Então, quando eu vi essa mãe falando que a criança ia ter prova, e aí, não, mas vai ter 2 provas, né? Eu falei, mas que idade tem, né? Tem 9 anos. Aí foi a hora que o meu cérebro falou, opa, né? E aí eu fui pegar né? Quando que eu fui ter 2 provas? Entendi, doutor. Eu fui ter 2 provas, eu acho que a maioria da gente, quando nós estávamos ali no 2º ano. E aí eu fui colocar isso dentro do cérebro, né? Então eu venho aqui dizer, não que a escola hoje está errada de fazer isso, mas a própria escola fala, não, isso aqui é para preparar eles para futuro. Só que a criança cerebralmente está preparada para essa sobrecarga. Sim. E hoje as crianças estão como? Ela faz inglês, faz judô, faz tênis, faz isso, faz aquilo outro. Será que não tem sobrecarga? No caso, é um chamado, né, Sim. para os pais ou os responsáveis ter essa atenção. Será que não estão colocando muitas atividades no dia a dia das crianças? Existe uma idade certa, doutor, que o doutor já tenha observado? O que acontece muito? Então eu vou falar um pouco o que aconteceu na pandemia. Então na pandemia eu atendi muitas crianças e pós-pandemia, né, pós essa circunstância, o que eu comecei a ver? Eu vou falar agora de julho. Por quê? Porque as crianças entrou nesse ano voltando às suas atividades. Verdade. Então ela entrou numa ansiedade maior, ela entrou em uns conflitos que é os medos, voltar, e o cérebro muitas vezes não está adaptado. E muitas escolas, elas também tinham que cumprir cronogramas. Então você via crianças com 9 anos fazendo 2 provas, eu volto a dizer, será que o cérebro de uma criança de 9 anos está adaptado a fazer tipo simulados, igual eu já vi escolas fazendo? Será que o cérebro está adaptado a ter essa sobrecarga nesse momento? Aí é a hora que a gente fala, né? O cérebro, nesse momento, como a gente estuda um pouco, ele não está adaptado a isso. Então, eu falo por mim, né? Eu fui ter 2 provas quando eu já estava no 2º grau. Eu também, a lembrança que eu tenho, é essa, simulado. Não que esteja assim, certo ou errado, que passa tantos anos, mas a lembrança que eu tenho é por aí, doutor. Aí. Né? Então, mas o quê? Quando a gente tem 15, 16, 17 anos, o cérebro está começando a ter a formação, ele já tem a observação, agora aqui eu tenho que escolher o que eu quero da vida. Agora uma criança de 9 anos, ela sabe o que ela quer? Entendi. Então, é essa sobrecarga. E aí vem aquelas crianças que já têm uma dificuldade. Aí, quando coloca mais essa dificuldade, claro, o professor, o diretor, a coordenadora pedagógica fala, tá na hora de levar para tomar um remédio, para tomar uma Ritalina, para tomar um Vivans. E isso não é algo que é difícil de se ouvir. Não, isso eu tenho... Várias famílias, você conversa com outro, fala, olha, meu filho está muito ansioso, meu filho está com muitas atividades e ele se perde. No caso da Ritalina, como é que fala? Ele déficit de atenção. Déficit de atenção, né? TDAH, doutor. todos isso esses... aí, você... É bem normal. No meu consultório, eu tenho toda semana eu tenho 3, 4. Assim, eu falo assim. Sério mesmo? Sério, mas eu estou falando aqui, não é que é errado tomar o remédio, não é, mas o que é? Qual é a causa disso? Entendi. Qual a causa? E claro, toda mãe, se você vai falar para ela, usa qualquer coisa, a mãe vai lá usar. Eu não estou falando que não tenha, eu estou falando que tem que buscar a causa. E num caso desse que a criança não está acompanhando ou que tem essa dificuldade, claro que ela vai ter. Claro que ela não vai conseguir acompanhar. Então, não é que eu estou criticando os métodos. Entendi, doutor. Eu só falo para as mães olharem mais. Eu acredito que ter mais atenção, né? Se está normal. Claro. Essa sobrecarga. Há 20 anos, 30 anos atrás, claro, aí é aquilo. As mães, elas tinham uma preocupação maiores com os filhos. Às vezes elas ficavam mais em casa, mas hoje vocês
eu falo que vocês são muito melhores que a gente, né? Porque vocês, além de fazerem tudo, vocês têm essa preocupação. Às vezes, antigamente, o pai só ficava preocupado em levar o alimento para casa. Hoje, a mulher está fazendo um monte de coisa. E, claro, sobrecarrega também. Acaba também que tentando ocupar o tempo dos filhos. Sim, e aí, claro... Com coisas positivas, lógico, porém, às vezes não é o momento. Né? Exato, mas assim, não que não possa, sabe? Hoje eu estou falando, é o reflexo que eu vejo do meu consultório. Né? É o reflexo que eu vejo. Fórmula do bolo existe? Não sei. Né? Mas o que a gente tenta fazer é buscar a causa, e sempre eu acho. Não, sempre eu acho uma perda, sempre eu acho uma alteração, igual, por exemplo, esses dias para trás foi muito engraçado que teve uma mãe em que a criança, ela começou a ter sinais e sintomas, que a gente diz, né, que é de espectro autismo, né? Então, assim, se a gente fala assim, olha, tem a doença do autismo? Não tinha doença do autismo, mas ele tem um espectro. Aí o que a criança fez? Como ela vinha de um conflito, de uma situação em que o corpo gerava aquilo, ela começou a roer unha, ela começou a ficar ansiosa, ela começou a ficar introspectiva. E aí, claro, né, a mãe foi levou, deu um diagnóstico, aí falou, não, criança é assim. Quando veio para o meu consultório, eu falei, olha, essa circunstância, o corpo está fazendo isso, isso e isso. E aí, quando a gente buscou informação, e a gente deu informação, essa criança já mudou. Doutor, eu realmente fiquei assim bem curiosa com o que o senhor falou sobre o autismo. Então eu quero retomar esse raciocínio, mas podemos segurar um pouquinho? Claro, vou chamar um intervalo, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta hoje neste programa, minha gente. Olha, tem muita coisa boa vindo aí de informação. Estamos aqui com o doutor Igor Vilela, fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia e leitura biológica. Vem transformando vidas, doutor, através deste conhecimento que o doutor foi buscar, não é verdade? E realmente as pessoas que têm a satisfação, têm a oportunidade de conhecer este conhecimento através do Dr. Igor, eu tenho certeza que saiu de lá do seu consultório transformado. Obrigado. Doutor, finalizamos o bloco anterior falando sobre esse autismo, né? O autismo, a gente já falou algumas vezes aqui no programa, eu acreditava até então que o autismo era uma doença que a criança nascia com ela, era de nascença. Mas não é assim, ou existe algo diferente? Existe assim, hoje, né, antigamente era uma coisa que era muito velada, muito escondida, né? Hoje nem tanto. Mas o que acontece é porque muitas das vezes existem níveis, né? Por exemplo, existe o autismo que a criança nasce com isso? Sim. Existe questões que depois de uma certa idade? Também. Só que hoje tem coisas que a gente já consegue diagnosticar e ver que é um espectro, é como se fosse assim, tem, mas não tem, entende? Sim. E ele tem os sinais, mas ele não tem a doença, que é como esse caso que eu coloquei. Igual, por exemplo, esse tempo atrás eu atendi numa cidade do interior, uma criança que ela tinha um espectro, mas a origem desse espectro era uma intoxicação com metais pesados, da qual quem me deu o norte, o Oligoscan. Porque eu vi na criança muita intoxicação com alumínio e mercúrio, e eles amam o cérebro, eles irritam e aí dentro desse autismo, ninguém consegue entender por que eles têm uma predisposição maior do que nós, né? Há inflamações da barreira hematoencefálica do cérebro e do intestino. Entendi. E aí, por isso que a gente fala, a única coisa que eu sou muito restritivo é com autismo.
Porque quando vai para o meu consultório, eu falo, olha, tem que tirar essas substâncias inflamatórias. Por exemplo, o glúten, o açúcar. Eu não estou aqui falando mal, mas esses alimentos, eles são mais inflamatórios do que outros, e para eles muito mais ainda. Engraçado que a criança tem uma tendência de consumir mais esses tipos de alimentos. Exato. Eu tinha um paciente que nem são alimentos, né? Eu tinha um paciente que ele já tinha quase 12 anos, ele não falava, e aí a mãe me trouxe. Só que essa criança, a única coisa que acalmava ela era bolacha. E a mãe andava com uma bolacha. Eu, quando fui atender, achei as questões somato-emocional que ocorreu, e eu falei, olha, para essa criança mudar, eu preciso tirar esses alimentos nela. Foi a única, eu volto a dizer, uma das dessas circunstâncias que eu falo, precisamos tirar um pouco, porque precisa desinflamar essa criança. Esse precisa desinflamar ele. Engraçado que a criança, ela está em formação. Exato. Tanto fisicamente, emocionalmente, o cérebro, está tudo se formando ainda, né? Amadurecendo. Então, eu acredito que a alimentação, nesse caso, tem que ter um comportamento vigilante. E para essa mãe, a única coisa que acalmava a criança era bolacha. E aí a mãe dava bolacha. O menino ficava irritado, o menino não conversava, não falava. E aí, foi a primeira vez, eu confesso, né, aqui do seu programa, sou mestre de conversar, que isso me emocionou muito. Sim. Não porque os outros tratamentos, a gente não emociona, a gente não fica, mas foi o seguinte, essa mãe a gente passou um protocolo para ela de desintoxicações de metais pesados e também essa retirada de alguns alimentos. E aí essa criança me volta 3 meses depois. E quando ela voltou, a mãe um dia me mandou uma mensagem assim, obrigado. Aí eu falei, obrigado por quê? Tal. Ela falou, não, você vai ver pessoalmente. E aí, quando essa criança ela entrou no meu consultório, né, foi uma coisa assim, não sei se é de Deus, mas me emocionou muito. Me emocionou muito, porque a criança entrou falando, oi, tio Igor. Olha, que maravilha. Mas aí foi a hora porque me pegou de surpresa, porque a criança tinha me visto uma vez. Ela não tinha me visto mais. E como que ela consegue falar comigo? Mas é aquilo, a gente sabe que o autismo tem uma questão somato-emocional, de medo da fala, então a gente entrou com questões da fala, mas tinha coisas que bloqueavam o cérebro dela, como era alumínio, mercúrio. Então a gente entrou todo com essa questão de retirar metais pesados, retirar essas circunstâncias inflamatórias. E aí a criança, a mãe fala, Igor, parece que é um trem muito, muito doido, porque foi tirando, a criança começou a falar de coisas que ela não falava. Ela não conversava, ela fazia aqueles movimentos, ela fazia gesticulação, mas ela não falava. Mas aí quando se retirou isso, aí ela falou, me explica. Aí eu falei assim, consigo explicar até aqui, retirei isso. Ela falou, aí ela é uma pessoa que tem recursos, né? Ela falou, Igor, eu quero que você me dê esse exame, que eu vou lá nos Estados Unidos, eu quero fazer isso. Aí ela falou assim, não, Igor, mas tá tudo dando igual ao seu. Eu falei assim, não é que é isso. Aí ela falou assim, Igor, mas me explica, eu preciso da explicação, porque ela era médica. Né? Entendi, ela era médica agora. Ela era endocrinologista, E né? Olha só, endocrinologista que ainda entende dos hormônios, Sim. Mas assim, é porque, e ela falava, Igor, e hoje assim, é uma relação muito bacana, porque muitas vezes ela é do interior, ela manda alguns pacientes, mas qual que é a moral da história? É ir buscar a causa. Com certeza. Então, como a gente tem essas técnicas, né, e eu bato na tecla aqui, por quê? Porque ela dá esse norte pra gente, para eu poder atuar, né? E aí a gente volta a esses espectros autismo, a gente tem esses avanços muito grandes, porque é mais rápido. Já caso quando nasce com autismo, igual Sim. essa criança, ela não era autismo, ela não era autista, mas ela tinha um espectro muito grande, que ela caía nisso. Sim. Né? E a mãe tratava, e claro que ele melhorava,
mas quando a gente foi certeiro. Olha, né? o Hoje, Oligviscan aí fazendo então, assim, toda a diferença, né, doutor? Isso a gente já tem quase 1 ano e meio que a gente atendeu essa criança, né? Então, assim, a gente fica muito feliz. E é isso, né? A gente está aqui para passar para as mães, para a população, que pode haver mudança. Só que muitas das vezes a resistência é muito grande. A gente vê resistência na família, a gente vê resistência, porque não é fácil. É difícil a aceitação, Aceitação, né? A aceitação não é fácil, encarar isso não é fácil, né? Hoje é mais fácil, né? Você vê que tem artistas que têm filhos, fala isso mais, né? Sim, com certeza. E a gente hoje, é o que eu sempre digo assim, às vezes o filho que não tem, às vezes, um problema, quando o pai chega lá e fala, você tem que fazer isso com seu filho, o pai já faz assim, né, a mãe. Doutor, e quanto antes melhor, né, doutor? Você encarar uma questão, no Sim, caso sim. de saúde, você precisa realmente andar rápido para descobrir a origem desse problema e tratar da maneira correta, né? Não fugir do problema, entende, doutor? E a gente, eu falo... Não esconder, porque tem pessoas que não querem ver, sabe? Eu digo que hoje, né, até esses tempos atrás eu estava falando, hoje as pessoas já veem mais, né? Eu lembro quando eu comecei, vinham muitos pacientes assim, ó, eu fui em tudo quanto é lugar e não adiantou. Nada resolveu, eu vim aqui. Tipo, sabe? Sim. Isso lá 10, 12 anos atrás. Hoje não, hoje as pessoas já falam, olha, vi você falando, quero buscar essa alternativa, né? E eu não tenho sofisma de falar, que eu falo que depois da pandemia, as pessoas começaram a entender que só medicação não resolve. Entendi. Eu não estou falando que não tem que tomar medicação, né? Mas a pandemia foi isso, né? Sim. Muitas pessoas, ansiedade com isso, com aquilo outro, e tomando medicação. Foi um despertar. A pandemia, ela trouxe uma clareza para as pessoas no equilíbrio do seu corpo, Sim. na busca da saúde, na responsabilidade com que você... Sim. come, né, doutor, na sua alimentação. Eu acredito que a alimentação a atenção tem que ser total para o que você está ingerindo. Claro, eu até brinco assim, né? Muitas pessoas podem falar mal, de mim não tenho problema nenhum com isso. A pandemia foi boa para a população. Ela despertou, sabe? Com certeza, pessoas que perderam outras pessoas, entes queridos. Eu não estou falando. Como é que pode falar isso? Eu não estou falando da morte. Eu estou falando da. A pandemia, ela trouxe reflexões para a nossa vida. Com certeza, para a humanidade. Para a humanidade. E as pessoas muitas vezes, isso que é o difícil da humanidade. Porque muitas vezes a pessoa só cresce depois que toma as pancadas. Não, mas isso aí... Né? Isso que é o mais difícil da vida. É difícil, mas doutor, essas situações de adversidade nos faz crescer, com toda certeza. E é bom a gente aprender rápido, né? É o que eu falo, né? Eu falo por mim, né? Muitas das vezes quando a gente vai para os cursos, né? Quando eu ia lá ministrar muitas monitorias, igual eu já ministrei, e aí a gente fala assim... como que foi sua jornada? Eu falo, nossa, minha jornada foi de pancada, porque eu demorei muitas coisas, eu tive que tomar tanta pancada de algumas coisas, e aí eu falo assim, nossa, olha como você está melhor, você já formou e já está conhecendo a micro. Eu falo que eu tive que conhecer isso, conhecer aquilo outro, conhecer aquilo. Então assim, mas para o meu perfil foi necessário. Só que às vezes a gente quer passar por uma mãe, quer passar por um pai, que muitas vezes não precisa deixar isso acontecer. Com certeza. Pode, hoje existem ferramentas, né? E a gente tenta... E que bom que existe, né, doutor Igor? Todo esse avanço da tecnologia trouxe muita coisa boa. E eu falo assim, é aquilo, né? A internet trouxe muita coisa boa, mas também... A vida é o ônus e bônus. É igual, por exemplo, tem hoje, né? Na Finlândia, você vai ver em países... bem de IDH, né, de índice de educação, crianças vão começar a usar tablet depois dos 8, 9 anos de idade. Olha só, existe aí essa tensão. Existe essa tensão. Por quê? Né? O cérebro, a gente que aprendeu, a gente aprende no preto e branco.
Entendi. A gente não aprendeu na lousa? Sim. Agora, como que as crianças hoje já recebem o primeiro estímulo? Ela tá com o celular, ela tá com o tablet, beleza. Não, criancinha já com celular, falando. São tal. todas as escolas que têm lousa digitais, tablet para criança? Essa é uma realidade do Brasil? Não. Entendi. Aí a criança está acostumada com um monte de estímulo, Aí na hora dela aprender, como que ela aprende? Na Com lousa. lápis. Doutor, eu nunca tinha pensado por aí, sabia? É. Verdade. E aí como que ela... Como é que ela vai, né, prender a atenção E naquilo? sendo que aquilo ali é o que vai fazer toda a diferença para a vida dela. Eu não tô... Claro, se você falar assim, claro que existe escolas que têm esse recurso, as crianças vão aprender mais rápido, com certeza sim. Vão aprender melhor? Com certeza sim. Mas isso é a realidade? Doutor, você vê a transformação do mundo, né? Quantas questões que precisa ser observadas. A realidade não é essa. A realidade é o preto e branco. É verdade. É o preto e branco, só que, claro, os pais hoje, às vezes tem que dar o tablet para a criança ficar quietinha no restaurante. É claro, a gente vê isso. Eu não estou dizendo que não que está errado, mas é a forma que a gente vê nesse mundo de hoje como conter, como dar conta. Só que isso tudo influencia. Com certeza, doutor. Eu acredito que precisa, sim, desenvolver mecanismos, né, para não cair nessas armadilhas. Mas é o que os pais tentam, desenvolver mecanismo para isso. Sempre é um prazer te ter aqui, de verdade. A gente gosta muito de poder transmitir esse conhecimento. E é um conhecimento que não é só de estudo, mas também de prática. Sim. Porque você vivencia isso diariamente. Sim. Então a gente agradece muito por estar compartilhando aqui com a gente. Eu que agradeço a você, mais uma vez a TV Pantanal, a você, mãe. Então, hoje essa pauta foi exclusivamente para vocês. Ai, que maravilha. Doutor Igor, até a próxima. Obrigado. E a partir de agora o bate-papo é totalmente feminino e esse estúdio está demais aqui, minha gente. Estamos recebendo, que eu já quero agradecer a presença de ambas grandes profissionais que estão aqui com a gente hoje. Jaqueline Chagas, especialista em finanças, muito obrigada por estar aqui. Prazer é todo nosso, Elgo, pelo convite. Muito obrigada a você. E Nayara Bortolucci, que é psicóloga, né? Nayara, você trabalha com desenvolvimento pessoal e estamos em um mês tão importante, então a sua presença aqui faz mais que sentido. Eu que me sinto honrada pelo convite, obrigada. Mas nós temos recado para dar aqui, nós viemos falar sobre um evento que é o primeiro, que é muito importante neste momento. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento importante para nós mulheres. As mulheres estão ganhando confiança de verdade, assim, acreditando no seu potencial. E o Grow Experience vem coroar tudo isso, né? E vocês escolheram, acho que, 4 pilares muito importantes para tornar esse evento, assim, efetivo, que no caso da Jaqueline é finanças, educação financeira, Jaqueline, é algo que deveria ser matéria desde o primeiro ano, né? É verdade, é verdade. E por que nós resolvemos colocar esse tema, né, em um evento para mulheres empreendedoras? Porque nos ensinam sim que a gente tem que ganhar dinheiro, que a gente tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro, mas depois não nos ensinam, ok, como que eu vou lidar com esse dinheiro? Como é que eu vou conseguir um dia não só trabalhar pelo dinheiro, mas dar a volta por cima e fazer o dinheiro trabalhar para mim? Né? Então, isso não nos ensina em nenhuma faculdade, nenhuma escola, e é necessário realmente dar esse tema a conhecer para as mulheres. É exatamente isso que a gente vai falar lá no evento, né? Como que você, empreendedora, que trabalha tanto pelo dinheiro, o que não está errado, está super certo, a gente tem que trabalhar para ter dinheiro mesmo, mas a gente tem que dar um passo mais, que é o quê? Não só trabalhar pelo dinheiro, mas fazer o dinheiro trabalhar para você. Perfeito. E essa relação com o dinheiro, a gente realmente precisa amadurecer muito. E a grande maioria das pessoas, não só mulheres, mas todos nós não estamos preparados.
Nayara Bortolucci, como eu falei, estamos em um momento importante, você trabalha com desenvolvimento pessoal e eu acredito que o início de tudo está aí. A gente precisa saber lidar com você mesmo, não é verdade? Sim, eu preciso estar bem para trabalhar bem, né? Eu preciso em todos os sentidos, né? Sim, e aqui nos quatro pilares, que é o que eu vou falar lá na palestra do Grow, que é primeiro, o pilar da vida profissional, vida financeira, eu preciso cuidar desse pilar, eu preciso cuidar do pilar do meu corpo, né, atividade física, dormir bem, comer bem, né, preciso cuidar das minhas relações, que é aqui o desenvolvimento pessoal, emocional, que é muito importante, e essas relações abarcam não só a família, amigos, mas também as relações de trabalho. É verdade. Né, e também a vida transcendental, né, ou seja, aquilo que é complementar, aquilo que transcende a matéria. São os pilares que eu acho bastante importante para o desenvolvimento pessoal, que a gente vai trabalhar lá. Pois sem autoconhecimento, né, Nayara, a gente não consegue alavancar nada, né? Imagina só que a gente tem um carro. Se eu não sei como que esse carro funciona, como que eu vou dirigir esse carro, né? Assim, aqui Adorei a referência, né? Todo mundo entendeu agora. O volante, né? Se eu não sei como que eu funciono, né? Vamos ser bem simplistas aqui, porque o ser humano é muito mais complexo do que um carro, né? Sim. Uma comparação um pouco esdrúxula, mas dá para compreender. Com certeza. Eu preciso conhecer como que eu funciono, né? O primeiro mapeamento que a gente faz é que o ser humano tem algumas áreas que eles precisam estar atentos, né? Que não é só o trabalho. E aqui as mulheres sofrem, né? Porque elas se vê diante de uma demanda de uma assim, eu tenho que trabalhar. Mas, e aí a minha saúde, o meu corpo, e aí eu fico de TPM, e aí eu tenho, né? Aí eu tô mais sensível, não tá mais sensível, né? Então a gente tem que olhar para um todo, né? A família, a vida familiar, que é isso, né? Que a mulher também tem essas demandas, né? Das relações, do cuidado, né? É uma tripla, quádrupla jornada que nós temos. Sim. Ficamos ali equilibrando, malabarista, né? Tudo isso. E tem que saber colocar ordem nisso, né? Para não adoecer, né? Eu tô ali escutando mulheres todos os dias, né? Vamos equilibrar, né? Que vem da parte do autoconhecimento que você falou. Nayara, você falou algo tão importante, porque nós estamos nessa jornada. E aí, logo na sequência, porque a gente vai com aquele compromisso, né? Aquela vontade de fazer tudo dar certo. E você vai dando toda a sua energia. Sim. Logo na sequência falta a saúde. Sim. Esgotamento, acredito que muitas mulheres se identificaram agora. Acontece muito, né? Sim, acontece. Acho que lá no seu consultório. Sim, e a gente tem que prevenir. E eu quero falar bastante sobre isso também lá no evento. Falando de Grow agora, tipo, trazendo essa oportunidade para todas as mulheres que estão nos assistindo. O evento é dia 17 deste mês, né, Jaqueline? Exatamente. Falta 2 semanas apenas, já está aí as portas. Vai ser um momento, assim, épico na nossa cidade. É aquele momento de, sabe, reunir as empreendedoras, de nós estarmos ali juntas, porque, gente, nós vivemos um período de pandemia, tudo foi online, as reuniões online, os eventos online, agora é o momento de nós voltarmos. E nós, mulheres empreendedoras, com quem que nós temos contato, Elga? Com quem que nós podemos conversar e falar de finanças, e falar de desenvolvimento pessoal, e falar de marketing, e falar de vendas, né? Quem que nos entende? A gente vai reclamar pro nosso marido? Não, vai reclamar pros nossos filhos, pro nosso cliente? Jamais. A gente vai trocar essas experiências, por isso que é Grow Experience, ou seja, uma experiência de crescimento com pessoas que estão ali mulheres, né, que estão naquele mesmo, naquela mesma vibe que você, entende? Foi isso que eu percebi. Quando eu recebi o convite para estar junto, né, com vocês nesse evento, eu pensei bastante, eu falei, nossa, parece que o que vocês conseguiram extrair, sabe? É que as mulheres estão assim, nesse mesmo momento, sentindo a mesma falta, talvez, porque às vezes você tenta ir sozinha, sabe? Buscando construir esse caminho sozinha, buscando o autoconhecimento sozinha, tentando, se esforçando, mas quando você tem pessoas ao seu lado e você tem essa troca, as coisas não só andam mais rápido, mas você se sente mais acolhida também, você se sente melhor, não tão pressionada, talvez. Compreendida, né? Olha, ela também Olha passa como a Nayara, por isso, né? com toda a expertise dela, ela já consegue entender. Porque eu identifico que a outra também está passando pela mesma coisa. Talvez ela já resolveu isso de uma maneira que, pela criatividade dela, pela história de vida dela, né, pode me ajudar nessa troca. Eu estou passando por essa situação. Eu também estou passando. Eu já resolvi, foi assim, assim. Eu conto a minha história, porque a vida é narrativa, né? A gente conta a nossa história. E essa história que eu conto para outra
né, pode auxiliar ela, essa troca. Verdade. E isso a gente faz quando? Quando a gente está reunida. Quando a gente está junta, quando a gente tem a oportunidade de ter essa troca, essa conversa, né? Isso foi um dos intuitos que a gente fez, né, pensou quando promoveu o evento. Estar juntas. Nós recebemos já a Leidiane Elas Sala são e a demais, Tinara né? Fava, maravilhosas também, que compõem esse time. Elas contaram um pouquinho também do que vai ser, né, o Grow, do que já é na realidade, mas como vai acontecer o evento ali naquele dia. E eu adorei tudo que vocês pensaram. Então, como é que foi a reunião de vocês? Exato. Porque são grandes profissionais, vocês se conheciam através da internet ou vocês já se conheciam? Sim. Quem encabeçou toda essa questão do evento foi Leidiane Sala. Ah, Então, ela que nos maravilhosa convidou, né? Ela é gestora de negócios e tal. Então, assim, ela falou, Trabalha gente, com vendas também, que é uma ex- parte muito importante. A gente cria aqui e não sabe se vender. Não sabe vender. Exatamente, exatamente. É É isso verdade. mesmo. Então ela pensou, e se nós organizássemos um evento para essas empreendedoras? Mas eu não quero só falar de venda. Também não quero ser um evento que fale só de marketing. E também um evento que ajude essa pessoa a crescer, essa mulher a se desenvolver também pessoalmente. E foi aí que ela inventou, né, que ela teve essa ideia desse evento, que não tinha nome, não tinha nada. Então ela reuniu Tinara Fava, do Ela marketing. foi olhando e falou, não, a Tinara Fava se destaca, gosto do trabalho dela, vou fazer um convite, Exato. é isso? Até porque muitas empreendedoras, com a questão da pandemia, soube que teve que entrar para o digital, mas espera aí, como é que entrar para o digital? O que é isso de marketing digital que todo mundo está verdade. falando e tem muitas que ainda estão perdidas, há Sim. muitas. Então, por isso, vamos ter uma palestra de marketing, o básico do marketing. Vamos também ter uma palestra sobre vendas, claro, que é a dela, vamos ensinar esse povo a vender. Sim. Às vezes você tem um produto maravilhoso, mas você não sabe vender. E aí, você já fez o seu marketing, você já vendeu o seu produto, você já ganhou dinheiro. E agora, o que você vai fazer com esse dinheiro? Vamos te ensinar a investir de maneira segura, porque estamos vivendo um momento maravilhoso para investir, que é a alta Tá da tudo Selic. aplicado. Gente, Já esse ano é o ano de investir, porque tá ótimo para o investidor. Assim, conservador, sem perder dinheiro, nada disso. E falou, bom, e com tudo isso, a empreendedora não pode pirar. Então, vamos chamar uma psicóloga. E aí, Entendeu? fechou realmente o que é o Grow, entende? Sim, entendi. Olha, eu entendi, me interessei muito. Você falou algo que me chamou a atenção. Como é que foi para você, Jaqueline, essa percepção, né? Você falou, nossa, a educação financeira é algo tão importante. A gente realmente tem pouco conhecimento em algo tão importante. Exato. E você teve esse interesse e quis buscar conhecimento e hoje em dia é referência no assunto. Exato. E por que, né, que eu comecei com essa questão de educação financeira? Porque eu me deparei que eu não sabia nada. Gente, eu fui missionária, eu fiquei muito tempo numa ONG, entende? Então eu fiquei dos 16 aos 28 anos fazendo missão. Lá a gente não Todo precisa... Isso é mundo uma história. ficou de boca aberta. Exatamente, É verdade, ela me é contou isso verdade. antes de iniciar a entrevista. E numa ONG, né, você não mexe com dinheiro, você só faz a caridade, você ajuda o outro, dinheiro, pra que dinheiro, né? Você só quer voto de ajudar. pobreza, É voto de inclusive, pobreza né? total, total. Sim. E quando eu fiquei doente, que eu precisei sair em 2016, eu não sabia nada de dinheiro. Olha, ao ponto, Elga, de ver a minha mãe pagar a compra no supermercado e a moça perguntar assim, é crédito ou débito? E eu olhar pra minha mãe e falar, mãe, o que é esse negócio de crédito ou débito? De brincadeira. Entende? Eu não sabia o que era crédito ou débito. Então, aí eu precisei estudar, precisei entender para minha própria sobrevivência. Quando eu consegui meu primeiro emprego, para você ver a noção que eu tinha de mundo, zero. A moça me passando ali as instruções, ela falou, olha, aí no final do mês você vai pegar os olerites. Aí eu, o quê? Olerite? Nunca escutei essa palavra, entende? Então, assim, foi exatamente de um desconhecimento que eu precisei aprender. E por isso que hoje eu consigo passar de uma maneira muito simples, muito fácil, porque para mim parecia ser muito difícil. Então, é esse traduzir de maneira fácil. Aquilo que parece ser tão complexo, mas na verdade não é complexo. Você acredita que a dificuldade da educação financeira, justamente, eu recebo já bati um papo, tive a oportunidade de bater um papo com grandes profissionais. Porém, a maneira simples de você passar isso, que é o segredo de Esse é o segredo. tudo. Às vezes você fala e tá todo mundo ali, cri,
Exatamente. Que não tá entendendo nada. Exatamente. Não é verdade? É preciso traduzir numa linguagem do dia a dia. É preciso explicar, olha, por que eu tô te falando para tirar o seu dinheiro da poupança e colocar no investimento tão seguro? Porque se você coloca ali 10 mil reais hoje na poupança, no final do ano vai ter 10.500. Se você colocar em um outro investimento tão seguro quanto, sem perder, vai ter 11 e alguma coisa. Então você prefere deixar numa poupança ou num investimento tão fácil quanto a poupança, mas que vai te render 3 vezes mais. A pessoa fala, opa, eu quero esse que rende 3 vezes mais. Então eu falo para eles, investir é tão fácil como fazer um Pix. E é isso que eu quero ensinar para as empreendedoras lá no Grow. Tirar esse dinheiro da poupança, tirar da conta corrente, parar de dar dinheiro para banco, viu? Se tem algum banqueiro me ouvindo aqui, vocês sabem como é que é. Pô, vai né? jogar a pedra, vai né? jogar a pedra e tá tudo certo. Então, olha, os banqueiros, gente, já estão milionários. Quem tem que ser milionário agora somos nós, né? Sem medo de falar, queremos ser milionárias, E entende? olha, existe também uma questão, que eu acredito que a Nayara também vai entender o que eu tô falando, que as pessoas acham que é feio querer ser rico. Isso aí que tá dentro da gente, São dentro de muita gente, né, preconceitos, né? Nayara? Mas eu vou pedir pra você segurar, eu vou chamar o intervalo. Mas é bem rapidinho, minha gente, a gente já volta. Já. Estamos de volta, minha gente, mulheres que estão aí em casa, dia 17/9 tem Grow Experience com essas mulheres maravilhosas, empreendedoras, que são o nosso orgulho aqui do nosso estado. Todas vocês são mato-grossenses, cuiabana? Jaqueline? Sou goiana. Goiana! Mas Mato Grossense de coração, bem aqui, é bem parecida, uma Exato. terra muito parecida com a nossa, né? Exatamente. Mas quanto tempo você está morando aqui? 5 anos. Ah, Já é já cuiabana. olha, já comeu cabeça de pacu? Já comeu uma Não cabeça vai de sair pacu, já mais foi daqui, pescar. Jaqueline e Nayara, e você? Eu sou de Tangará da Serra, aqui do Mato Grosso Mato mesmo. Grossense, aqui Tangará, olha, uma terra muito boa. As pessoas também lá, tem uma semelhança muito grande aqui com Cuiabá, são festeiras também, né? É uma cidade calorosa. É, eu gosto bastante. Eu lá. só conheço Tangará de passagem, mas já gosto. Vale viu? a pena, vale a pena. Nayara, nós, no bloco anterior, a gente parou na questão das crenças limitantes. Então, a relação das pessoas, assim, de querer dinheiro, de querer prosperar, de acreditar na abundância, as pessoas, assim, fazem uma relação com algo negativo. Por que disso tudo? É assim, vem de uma cultura, né? A gente não pode deixar de lado as influências culturais que a gente tem, né? Dia 7 de setembro está aqui, a gente foi colonizado, tem toda essa questão de um pensamento que vem de um pensamento mais do serviço do que do empresário, né? Sim. Né, já que você vai dizer isso. Exatamente. Então, essa mentalidade de que o dinheiro, de alguma forma, é algo mal, né? Vem de uma cultura e de uma crença. Né? Porque Foi plantada. Sim, o dinheiro por si como assim, ele pode ser uma faca de 2 gumes. O dinheiro, ele dá poder. A gente sabe disso, Sim. né? E o poder necessariamente não é algo ruim, né? Então, a pessoa Depende nas mãos de quem depende está. nas mãos de quem, é a mesma coisa da faca, né? É verdade. Então, A assim, arma, isso. não é verdade? Então, às vezes as pessoas têm assim, mas nem imaginam, tá? Sabe? Não consegue nem imaginar, porque a gente tem algumas faculdades mentais, e uma das faculdades é a imaginação. A gente utiliza da imaginação, né? E tudo aquilo que a gente faz, em algum momento, passou pelo nosso pensamento, nossa imaginação. Entendi. Então, eu não consigo nem imaginar, às vezes, tem pessoas que não conseguem nem imaginar como seria uma vida. Não estou falando que imaginar vai fazer com que aconteça, tá? Sim. Diferente disso. Mas nem passa pela imaginação, às vezes, uma vida Abundante. X, entendeu? Abundante. Porque já tá ali só naquela vida corriqueira, automática, em que não vou fazer isso repetidamente, né? Não vejo outras possibilidades, porque nem imaginei e nem tenho de onde imaginar, porque estou muito ligada ali já no meu círculo, na minha cultura familiar, que talvez seja aquela, né? Então não puxo outras referências, e se eu puxo, não tenho os meios de ação para fazer. Então vem um conjunto de coisas, né, que tem que ser trabalhado. Tem que as pessoas ser refletido. falam assim, ó, dinheiro não traz felicidade. Eu não trabalho para ficar rico. Nossa, até arrepio com isso. E as pessoas acham vergonhoso, sabe? Eu trabalho sim para ficar. Uai, Isso não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário. Eu acho que a abundância é algo que está aí, disponível a todos. Prosperidade Sim, também. sim. E é bonito isso sim, não se acovardem achando porque poucas pessoas, a base da pirâmide, né, é diferente, então quem está no ápice são
menos pessoas, então eles acreditam que isso é inatingível. Exatamente. E não tem nada a ver Não com é. isso, né? As pessoas falam, dinheiro não traz felicidade. Lá na mentoria a gente trabalha essas crenças. Dinheiro não traz felicidade. Mas e a pobreza traz? Sabe, você não tem o dinheiro para comprar um remédio? Adorei ela. Sabe, a pobreza traz? Ou então aquela frase que falam muito, ai, o dinheiro muda as pessoas. Fulano era bonzinho, ganhou dinheiro, ficou snob. Não, o dinheiro não muda ninguém. O dinheiro potencializa aquilo que você já é. Se você é um arrogante pobre, né? Sem dinheiro você vai ser arrogante também milionário. E se você é uma pessoa boa, pobre, a gente costuma falar assim, é pobrezinha, é tão humilde. Não, tem pobrezinho que não é humilde não, que é arrogante. Com toda certeza. E tem ricos, muitas pessoas ricas que não são arrogantes. Então, o dinheiro ele não muda, ele potencializa aquilo que você já é. Se você é bom, você vai ser um bom pobre ou um bom, muito bom rico. E se você é uma pessoa arrogante, você vai ser arrogante, pobre e rico do mesmo jeito. Então, ele não muda, ele potencializa. É engraçado que você viu que as questões estão todas interligadas. Nós falamos um pouquinho das crenças limitantes e você já trouxe para o lado das finanças, porque tudo está interligado, né? Interligado. Não, eu falo pra eles assim, parece até que a gente tá ofendendo. Fala assim, olha, eu quero ser milionária. Ai, meu Deus, para com isso, coisa feia. Parece que eu tô falando alguma coisa, né? Exatamente. Ai, ambiciosa. E não, né? Ambição é uma coisa e ganância é outra, né? Então nós temos que ser ambiciosos. Procurar ter um melhor emprego, procurar ganhar mais, procurar dar uma vida digna. A Nayara vai falar da nossa melhor versão e eu falo que a mulher, o pai, a pessoa, ela também tem que buscar a sua melhor versão financeira. Então busque a sua melhor versão financeira. Isso não é errado, né? Não é pecado, não está feio, né? Nós temos que buscar assim a nossa melhor versão financeira para nós, para nossa família e para aqueles que nós amamos, né? Eu acredito que muitas estão em busca dessa nova versão, né? Dessa melhor versão, né, Nayara? Sim, é um desafio, né? É demais. E a Jaque falando assim, aqui no Brasil nós temos a cultura do parcelamento, né? Não é, Jaque? Você estava aqui e eu estava pensando, né? E é uma gestão de que, primeiro eu conquisto, ou seja, o dinheiro é fruto do quê? Do trabalho, na maioria das vezes, tá? Tem as suas exceções, que é fruto da herança, a gente até brinca, né? Eu sou herdeira, não sei o que lá. Mas é verdade, mas é sempre... abençoado ele. Qual que é a sua profissão? Herdeira. Adorei, né? Mas também é fruto de um empenho. Muitas pessoas, assim, para você ter uma rentabilidade, né, e ganhar mais, provavelmente isso vai ser necessário que você empenhe-se um pouco mais, estude, né, tenha ali uma dedicação. E muitas vezes as pessoas não querem se comprometer com isso, né? Perfeito. Aliás, a grande maioria. Em tudo requer isso. Não quer pagar o preço, sabe? Isso, exatamente. Só que, nossa, mas é tão prazeroso, você entende? Você é assim, cada degrau que você vai subindo, que você vai conquistando, fruto do seu trabalho, do seu empenho, do seu sonho, sabe? É tão prazeroso isso, e quando as pessoas conseguem ter um contato com isso aí, eu acredito que muda totalmente o seu pensamento. Exatamente. Eu tive uma cliente que ela ganhava bem, era funcionária pública. Funcionária pública normalmente ganha bem. Tem essa estabilidade profissional, que não é estabilidade financeira, é bem diferente, né? Ter uma estabilidade profissional no funcionalismo público e ter uma estabilidade financeira é outra. E ela ganhava bem, mas nunca sobrava. Ia tudo pro cartão, né? Ai, o bendito cartão. E aí, depois da educação financeira, 1 ano com essa mentoria, ela falou, Jaque, eu comprei o meu carro à vista. Eu não parcelei, sabe? Então, assim, ela me deu uma caneca. Então, assim, quer dizer, para você ver a felicidade dela de falar, eu só precisei fazer um pouquinho, umas pequenas mudanças, e aquilo que não sobrava de dinheiro, com pequenas mudanças, nossa, em dezembro eu paguei o meu carro à vista, sem dever nenhuma parcela. E essa semana ela ligou, olha, estou indo para Fátima, vou conhecer a Europa, eu só precisei fazer uns pequenos ajustes. Então, ajudar as pessoas a fazer esses ajustes é realmente mudar o mindset e ajudá-los a conquistar coisas que parecem, às vezes, tão longe, né? Para ela, nossa, comprar um carro à vista, para ela era longe. Para vocês que estão nos assistindo, também, porque tem o quê? A cultura do parcelamento. Mas pequenos ajustes, ela conseguiu tirar ali o carro à vista. Foi uma pequena conquista, mas uma grande conquista para muitos brasileiros e para ela também, né? Jaqueline, aprender sobre finanças é um desafio. Porque as pessoas acreditam que é tudo muito difícil, sabe? Ai, fala de investimento, taxa, não sei o que. Fala, meu Deus, que bicho de 7 cabeças, isso não vai entrar na minha cabeça.
isso aí é uma crença, né? É uma verdade? crença, é uma crença. Eu falo, gente, olha, aprender a investir é tão fácil como fazer um Pix. É tão fácil como você fazer uma compra pela internet. Você já comprou alguma coisa pela internet? Você já sabe comprar pela internet? Então você já sabe fazer investimento, sabe? E é com pouquinho. Às vezes a pessoa fala, ai, tem que ter uns milhões, 100 mil. Gente, com R$1. R$1 você já começa a investir, sabe, com R$1. Então, assim, é realmente querer. É aquilo que você falou, é pagar o preço, saber que a gente paga muito caro por antecipar sonhos, né? Então, assim, eu não tenho dinheiro para comprar um carro agora, mas eu vou parcelar. Aí eu pago o valor de 3 carros. Então, e fica ansiosa ainda. E fica ansiosa, tá, fica lá. Já trouxe lá, eu tô ansiosa, não sei porquê, na verdade. Exato. Já porque tem vai gerando, né, uma preocupação. Com aquela... certeza. E aí, será que vai ter mês que vem? Aí agora não posso mais comprar aquilo. Porque você já fez um compromisso futuro. Isso, e já se comprometeu com algo que você nem sabe como que vai ser. Isso suga energia, né, Demais. Mara? Suga Às vezes a energia. pessoa, eu já atendi, assim, eu atendi mais de 7.000 horas lá no consultório, muitas pessoas, né? Às vezes chega, eu tô ansiosa, eu tô depressiva, ou eu tô, né? Isso é sempre o sintoma, é sempre a ponta do iceberg. Quando a gente vai investigar, a gente vai ver que tem problema lá na vida financeira, ou um problema no relacionamento que vai gerar esses sintomas. E aí a gente vai trabalhar essas questões aqui, né? E muitos dos dilemas que geram ansiedade, tá? Ou lembra quando aqui teve aquele alto índice de suicídio no governo do Collor, quando reteve a questão dos dinheiros? Sim. O que aconteceu? Muitas pessoas se suicidaram. Então a gente vê a relação, né, da saúde mental sem saída. Sim, a saúde mental com a organização também da vida financeira, né? Sim. É por isso que é um tema que a gente tem que trabalhar bastante. Eu indico, falo, olha, isso aqui você tem que dar prioridade. Porque senão a gente não resolve sintoma de ansiedade. Né? Eu acredito que vocês se reuniram e começaram a entender quais são as dores, né, de todas essas mulheres que se encontram neste momento agora. Vão ser quantas horas de evento? Serão mais de 5 horas, né? Mais de 6 das horas. 13 às Então vamos ter tempo para trabalhar as principais, pelo menos. Sim, a gente queria ficar assim uma semana, né? Porque eu tenho certeza que será muito bom, muito gostoso estar junto, conversar, essa troca, né? São assuntos assim que abre a mente, abre o imaginário, Perfeita. sabe? E a gente precisa disso. Vai fazendo sentido, sabe? Porque eu acredito, eu já tô lá no evento, sabe? Eu acredito que só por esse bate-papo aqui, que a gente está assim fazendo bem descontraído, sem pauta, assim, só falando da nossa realidade, no nosso momento, que eu acredito que muitas que estão nos assistindo, vai fazer sentido para elas. Você vê, então, que a pessoa, assim, já vai, nossa, isso está acontecendo comigo, nossa, isso realmente é disso que eu preciso, é abrir o olhar para isso, é pagar o preço, aprender da questão financeira. Só para você entender, eu tenho um problema com a questão financeira. Ai, meu Deus, terminando aí, já vamos começar. Eu vai sou uma pra pessoa- consultoria. Porque, na realidade, às vezes você fala bem assim, nossa, eu preciso ser boa em tudo. Não precisa ser Você boa em tudo. entende? Exatamente. Sabe? Né? Aí você fala, nossa, eu preciso ser boa em tudo, até a questão financeira. Mas precisa, tem certas coisas que você... O básico, né? Você O básico. precisa ter uma noção, né, Jaqueline? Exatamente. Ter uma noção. Esse básico. E é esse básico que nós queremos dar para essas mulheres no evento. Ó, já vou dar um spoiler aqui. Por favor. Todas que fizeram lá a inscrição, que vão participar, já vão receber um caderninho, né? Um moleskine. Tem um material ali. Tem um material que é para elas anotarem bastante. Então, elas já vão sair dali com vários insights, com várias matérias, tarefinhas de casa, né? Ai, que para legal. poder colocar em prática realmente. Olha, se ela explicou que eu preciso de fazer isso, então já vou colocar em prática. Na questão financeira, o que eu preciso fazer? Vou fazer isso, então já vai anotar. Então, a gente quer que vocês saiam desse evento ali com todas as ferramentas, né? Com todo o conhecimento e ferramentas para colocar em prática. A única coisa que a gente não pode fazer é fazer por vocês, não é? Mas a gente vai dar tudo para vocês. Tem Vai que dar estar tudo mastigado. dispostas a pagar o preço, Exato. né, Nayara? Nayara, eu acredito que muitos profissionais que estiveram aqui comigo falaram dessa questão da pandemia que acelerou a conscientização das pessoas para o autoconhecimento, teve um avanço para a saúde mental, Muito. as pessoas quebrarem esse preconceito que tinham em relação à saúde mental. Então, eu acho que isso aguçou também
tipo, a fome de conhecimento, diríamos assim, em outros âmbitos da vida. Pode ser isso mesmo que está acontecendo agora? Na pandemia houve um aumento enorme, eu falo que foi quase um apocalipse, né? Gente do céu, enquanto muitas pessoas ficaram mais, né, de stand-by, ou seja, com menos ritmo de trabalho, porque estava tudo parado, eu, enquanto psicóloga, assim, foi a época que eu mais atendi. Atendi, assim, não que eu não atendo tanto hoje, né? Tava falando pra Jaqueline aqui. Mas é que a necessidade foi muito grande. Foi um conflito muito grande. As pessoas falaram, meu Deus, de repente eu tô indo ficar parada aqui. Um pânico, né? Um pânico. Você vê como que a gente tá tão Como é que eu vou ganhar automático. dinheiro? Exato. Como é que eu vou sobreviver? Aí eu não tinha reserva, aí meu trabalho tá ameaçado, aí eu me preocupo com meu filho, as minhas relações começam a ficar caóticas, né? E tudo vai afetando aonde? Aqui, em mim, né? Então, eu preciso ter recurso para conseguir lidar com o caos e com a ordem, né? A vida é assim, esse movimento, né? Às vezes está tudo perfeito, ou seja, eu consigo, tá tudo equilibrado, aí de repente vem uma situação externa, né? Que a gente não está isento disso em nenhum momento, a pandemia veio mostrar isso. Eu tenho que saber, eu tenho que ter recurso e habilidade. E como que eu tenho recurso e habilidade? Criando, me conhecendo, sabendo como que eu funciono, o que é importante, né? Então, a pandemia trouxe isso, né? Esse olhar, não, eu preciso... saber o que eu tenho que fazer, ter as habilidades e os recursos para colocar em prática diante de uma situação caótica, né? Sim. E eu não encontro recurso fora, eu encontro recurso dentro. Trouxe as pessoas para uma realidade também, Sim, né? sim. Falou, olha, botou o pé de todo mundo no chão. Exato. Sim, e o ser humano tem uma potencialidade enorme, né? Como que se refaz diante do caos, né? Diante das situações de adversidade, como que cria mecanismos, né? Para sair, né? Da dor, do sofrimento. E sabe uma coisa importante também, falando de pandemia, e que tem tudo a ver com esse momento e com o evento que nós estamos é a aqui volta, né? trazendo. Ressurgir. É verdade. Foi essa transição de carreira que teve muitos. Todo mundo chegou e falou, nossa, eu tive que me reinventar, criei não sei o que eu já tinha vontade de fazer e agora eu não vou voltar para o que eu estava fazendo. E isso aí também gerou outras necessidades, que eu acredito que é algo que vai ligar muitas mulheres que vão estar lá no evento com essa mesma necessidade. Tem muitas nesses grupos, né? Nós já estamos conhecendo aquelas que já fizeram a inscrição, então muitas delas tinham uma faculdade X, né? Ou seja, fez um curso X, arquiteta, advogada, e hoje trabalham com outra coisa completamente diferente. Por exemplo, eu fiz filosofia e fiz direito e trabalho em finanças, tipo, o que tem a ver, né? Não tem muito a ver uma coisa com a outra. Mas assim, esse reinventar-se, né, realmente foi algo que surgiu, então tem gente começando algo novo, né? Era isso que eu queria falar ali, está todo mundo nesse momento, né? E precisando desse direcionamento. E nós temos uma grande oportunidade com esse evento. Quero parabenizar vocês pela iniciativa, que eu acredito que vai ajudar muitas mulheres, não só na questão do conhecimento, mas também fazer relações, que é muito importante nesse momento. O relacionamento hoje move o mundo, né? E as pessoas precisam despertar para essa necessidade que é tão importante a gente desenvolver na nossa vida. E vocês estão criando essa oportunidade aí com uma expectativa de 200 mulheres, 200 né? mulheres. Olha que grande evento. Oportunidade única para você fazer networking, para você ver que você não está sozinha, sabe? Nesse mundo de empreender, de dar conta da casa, dos filhos, do marido e da empresa e do dinheiro. Você não está sozinha. Ali nós vamos trocar experiências, você vai conhecer outras mulheres que estão vivendo essa mesma vibe que você, e você vai ver que o networking, ele é fundamental para a nossa vida. Então, não perca mais tempo, venha para o Grow Experience. Dia 17/9, nós vamos estar juntas. E as mulheres que estão nos assistindo já viram um pouquinho do que vai ser esse evento aí através de vocês aqui em nosso programa, que eu quero te agradecer muito, Jaqueline Chagas. Que prazer te conhecer, prazer é viu? todo nosso, Olha, prazer você todo tem que voltar aí e contar essa história em mais detalhes. De missionária a especialista em finanças. As pessoas falam assim, como assim? Escreve um livro, do convento ao investimento. Até rimou, né, gente? Vamos marcar essa agenda aqui? Vamos marcar. Adorei, muito obrigada pela sua você, presença. imagina. Nayara Bortolucci, com certeza você vai retornar e ainda em setembro para batermos um papo. O mês de setembro, saúde mental está aí, né? Na pauta. E uma pauta tão importante, porque o suicídio, infelizmente, só cresce. E é assustador isso, né, Nayara? Sim, é muito triste. Muito né? triste mesmo. É muito triste. E o que eu puder fazer para poder ajudar, né, eu tenho feito. Tanto no meu consultório, quanto aqui. Será um prazer, uma alegria Aqui com estar a gente novamente. Olha,
Muito obrigada, Nayara que Bortoluz, pela agradeço. presença também. Foi um prazer, uma satisfação Prazer é meu. enorme te ter aqui. E logo, logo a gente já marca, nesse Tá. mês aqui de setembro. Prazer é meu. Muito tá obrigada. Bom? Nos encontramos no dia 17/9. Se Deus quiser, estaremos Lá lá. no Grow Experience. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você, Ana. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã tem muito mais vindo aí. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, deixe a sua mensagem ou para o nosso canal no YouTube que tem um conteúdo fantástico lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.